Oi, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao videocast As Minas Gerais. Eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora aqui do videocast. Também apresento o Utopia 2222 e o Profissões da Economia Criativa. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, castanho comprido com franja. Estou usando um fone hoje. Estou com uma blusa preta e um blazer bege. Também estou com um batom rosa. E aqui na minha frente estou com a Rod, que eu esqueci de perguntar como que se pronuncia o seu sobrenome, Rod. Ziembick, Rod Ziembick. Ziembick. Então se apresente pra gente. Bom, eu sou Rod Ziembick, eu tô usando uma blusinha de frio de manga comprida bege, tô com colar dourado, um brinco que não dá para ver dourado também, tenho cabelo castanho médio, assim, na altura do ombro. Estamos todas de fone. Todas, exatamente, de fone e um relógio preto no braço. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que une psicanálise com recursos humanos, que hoje em dia é direção de gente, gestão. Como que é isso? Não, assim, continua sendo recursos humanos, tá. Mas em algumas empresas pode ser chamado de gente gestão, pode ser chamado da área de people. Tá. Tem empresa que chama área de gente. Tá. Então, depende muito da empresa, mas assim, no final das contas, no final do dia, é uma área de gente. Onde você trabalha as pessoas que estão lá dentro das empresas. Então, no final é isso. De ser humaninhos. Ser humaninhos. Rod, eu vi que você tem mais de 15 anos de experiência profissional com empresas multinacionais nas áreas de recursos humanos, financeira, operacional e administrativa, é isso? Isso. E aí hoje a gente vai falar, então, sobre essa sua pesquisa que você tem feito, que une psicanálise com recursos humanos. Isso. Então, conta como que surgiu essa ideia, porque eu vi que além de você fazer curso de psicanálise, que foi onde a gente se conheceu, você tem pós em neurociência e psicologia, né? Começou lá essa ideia ou não? Foi agora? Então, eu estou no mundo corporativo, na verdade, há mais de 30 anos, né? Está aí 15 anos, mas é há mais de 30 anos já, né? E a maior parte deste tempo na área de recursos humanos. E a área de recursos humanos, ela tem como uma das suas principais tarefas a pacificação de conflitos. Que não é nada fácil, né, minha gente? Pacificar conflito não é uma coisa muito fácil de fazer, né? E por que não é muito fácil de fazer, né? Porque o conflito, ele permeia as relações humanas, sobretudo no ambiente de trabalho. Então, assim, ao longo desses anos, com a minha experiência em RH, juntamente com a psicanálise, eu pude perceber como o mundo corporativo é persecutório. Altamente persecutório, assim, por natureza, né? E, principalmente, quando a gente fala daquelas empresas onde as pessoas não têm segurança psicológica, onde a competitividade é muito incentivada, onde tem pouca autonomia ou nenhuma autonomia, né? Onde as pessoas são muito criticadas o tempo inteiro. Então, é criticada porque fez alguma coisa, é criticada porque não fez alguma coisa. Então, aquele ambiente ele é muito persecutório. E a gente fala, assim, popularmente, né, que são as empresas tóxicas. Não sei se você já ouviu falar, mas assim... Eu já ouvi falar de pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas, É a palavra da moda, né? Falar em toxicidade. Então, as pessoas falam, nossa, aquela empresa é super tóxica, tal empresa é tóxica e tal. Isso rola muito ali nas redes sociais, no LinkedIn e tudo. E aí você pensa, né? A empresa, ela é uma entidade, não existe empresa tóxica, né? É uma empresa, né? Então, formada por pessoas. Formada por pessoas, exatamente. Então, o que a gente chama de tóxico é o comportamento daquelas pessoas que estão naquelas empresas, né? Tá. E assim, baseada em muita observação da dinâmica das relações no mundo corporativo... Pode deixar, fica tranquilo. Então, baseada assim, em muita observação da dinâmica das relações no mundo corporativo, eu pude confirmar que a inveja é a grande responsável pelos conflitos mais críticos que acontecem dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, né? Nossa, você já falou várias coisas aqui que eu acho que quem
não está muito ambientado nesse tema da inveja, talvez não entenda. Persecutório tem a ver com Melanie Klein. Primeiro, assim, a sua ideia veio a partir do texto Inveja e Gratidão, da Melanie Klein, foi isso? Exato, exatamente. Tá. Começou por aí, né? É onde eu começo a basear a minha análise desse mundo, né? Melanie Klein, para quem não sabe, é uma psicanalista austríaca-britânica que criou 2 teorias muito importantes, que é a teoria das relações objetais e a teoria das posições depressiva e posição esquizoparanoide, que é um pouco um tema mais técnico para a gente abordar, né? Mas nesses textos ela aborda muito a inveja também, né? E quando eu falo de persecutoriedade, aí a gente já tem que ir lá para trás, né, para entender um pouquinho de onde surge essa persecutoriedade, mas eu vou aqui para deixar de uma forma um pouco mais simples. Por que o ambiente corporativo ele é persecutório? Porque o ambiente corporativo no trabalho, o que representa o trabalho para a nossa psique? Ele representa a sobrevivência. É o lugar de onde você tira o dinheiro para pagar seus boletos, para pagar suas contas, né? Então, ele se torna persecutório, por quê? Porque você quer manter a sua sobrevivência a qualquer custo. Então, tudo que pode ameaçar esse ambiente, que pode ameaçar você a perder essa possibilidade de se manter, né? De ter a sua sobrevivência, ele faz com que esse ambiente fique persecutório, né? E aí as pessoas vão tentar se defender a qualquer custo. Né, defender o seu pão de cada dia, né? Defender o leite, se a gente for para Melanie Klein, né? Que seria ali a fonte da criatividade, da vida. Então, o ambiente de trabalho ele tem uma representação muito importante dentro da nossa psique e que a gente não sabe, a gente não percebe ali no dia a dia e tudo bem, né? Não é para perceber mesmo. Eu acho que é um trabalho mais da gente que está na área da psicanálise e eu que tenho essa junção das 2 matérias ali que consigo perceber a importância desses processos psíquicos dentro do ambiente de trabalho. Você vê alguma diferença entre as gerações em relação ao trabalho? Porque eu acho que, sei lá, geração X, assim, ou baby boomer, né? Tinha uma relação com o trabalho, mas olha, esse é meu trabalho, eu tenho que tirar aqui o meu proveito, e é isso, não preciso amar. Aí depois veio a geração Y, que é a minha geração, millennial e tal, que tenho que amar o que eu faço. Aí agora tem a geração Z, que está entrando no mercado de trabalho, que é uma relação bem diferente da relação que a minha geração teve, que eu acho que a gente descobriu que quando a gente trabalha com quem ama, nem sempre a gente vai continuar amando. Não é bem assim, não é tão fácil assim, né? E no meio corporativo, você percebe essa diferença, assim? Eu acho que tem uma diferença, a gente foi mudando, né, ao longo do tempo. Eu acho que hoje a geração que está no ambiente de trabalho, ela idealiza um pouco o trabalho, então é um objeto mais idealizado, como aqui eu tenho que ser feliz, né? Como se felicidade fosse uma coisa assim tão fácil de se obter, né? Acho que um contentamento já está de bom tamanho, né? E a gente quer, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter boas relações, né? E eu entendo que tudo isso seja importante também, mas talvez tenha uma supervalorização desse ambiente ser muito idealizado. Eu acho que antes não. Antes a gente estava mais no princípio da realidade, sabe? Eu venho aqui, trabalho, ganho meu dinheiro, vou embora para casa e pronto. Não tenho essa mistura de relações, assim. Nossa, né? Muito isso. Porque eu lembro que, assim, eu trabalhei um tempo no meio corporativo, comecei numa agência de marketing direto, depois eu fui para uma empresa de seguros, aí eu fui para uma empresa do setor automotivo, que tinha a ver com uma multinacional, e depois eu fui para uma associação. Essa que onde eu fiquei mais tempo foram 2 anos e meio. Mas assim, deixa eu pensar aqui, o motivo assim que eu saí. Acho que em algumas dessas empresas eu saí por causa do clima organizacional, que na época era chamado assim, não sei se ainda se chama. Chefes e tal. Mas nessa penúltima empresa, que eu fiquei 2 anos e meio, eu amava trabalhar lá. Só que eu percebia que eu não tinha muito como crescer. Aí eu fui procurar outro lugar, aí encontrei esse outro lugar, que era uma associação.
que, nossa, eu era recém-formada e comecei a ganhar super bem e tal, só que o ambiente era péssimo. Porque era assim, eu tinha menos de 20, eu era a única, assim, com menos de 25 anos, mulher da área da comunicação. O resto era tudo homem com mais de 50 da área de exatas. Nossa, eu sofri. Só que aí que eu pensava, beleza, vou sofrer por 8 horas, aí depois Depois eu tenho vida, né? Exatamente. Mas eu não aguentei. Mas não é fácil, não é fácil. Sei lá, eu acho que existem diferenças de perfis, né? Eu vou falar do meu perfil. Para mim, isso é impossível porque eu sou super relacional. Então, eu preciso estar num ambiente onde eu seja aceita, onde tenha um sentimento de pertencimento importante, onde as relações sejam saudáveis, né? Então, eu não trabalho simplesmente para ganhar o meu dinheiro no final do mês e vou viver depois de 8 horas, sabe? Para mim, estar no trabalho é um prazer também. Eu tenho que gostar do que eu faço. Então, não dá para viver numa situação ou numa empresa onde não tenha essa segurança psicológica, onde eu não esteja me sentindo bem, onde eu não tenha valor para aquele lugar, né? Então, para mim, não funciona. E eu vejo isso como um fator muito importante para os jovens também dentro do ambiente de trabalho hoje, né? E aí, com a ajuda das redes sociais e tudo, então eles falam muito, assim, as pessoas falam muito, olha, saí dessa empresa porque era tóxica, porque o meu chefe não me respeitava, porque havia muita misoginia, muito machismo, porque não tinha diversidade, né? Então, a gente vê muitas empresas que têm a diversidade no LinkedIn, que falam que são super diversas, que apoiam, que têm um discurso, uma narrativa de diversidade muito bonita, porta para fora, sabe? E porta para dentro, quando você vai ver o corpo executivo, só homem, branco, cis, classe média. Aí você fala, mas onde é que está a diversidade? Não tem uma mulher, não tem uma pessoa preta, onde é que está, né? Eu vi é muito porta para fora isso, né? Que eu acho que teve uma empresa que fez uma pesquisa e descobriu que em relação a ter pessoas de diversas etnias, estava bem equilibrado. Só que, assim, as pessoas negras estavam em cargos que eram, assim, iniciantes, sabe? E quem estava na diretoria era só homem branco, não sei o que. Daí eles começaram a mudar isso. Porque tem que perceber isso também, né? Não adianta ter uma diversidade, mas quem está mandando lá continua sendo os mesmos, né? Exatamente. E é difícil, assim. A gente já falou muito da questão estrutural, né? É estrutural. Então, as pessoas pretas, elas tiveram muita dificuldade para chegar em alguns lugares, né? E as empresas precisam fazer uma força a mais para levar essas pessoas também para os cargos de liderança. Então, não basta abrir vaga afirmativa para vagas de entrada, onde a pessoa vai ser um assistente, né? E ali, então eu tenho bastante pessoas pretas dentro da minha empresa, mas nos cargos iniciais. Onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão as mulheres nos cargos de liderança? Então, as empresas precisam fazer um esforço adicional de não só levar essas pessoas para os cargos de entrada, mas também de ajudá-las a se promover, a crescerem na carreira e alcançarem posições de liderança, né? Que é o que a gente quase não vê, é um trabalho muito pequeno que as empresas fazem. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de DIP, né, que é diversidade, inclusão e pertencimento, ela não pode estar só na parede estampada das empresas, só na narrativa, só no discurso. Ela precisa ser verdadeira, né? Precisa ter um trabalho interno verdadeiro, genuíno, que não seja feito só para marketing, né, para trabalhar a marca empregadora que a gente fala, para colocar no LinkedIn. Então, esse é um trabalho super importante que as empresas precisam fazer, né? E que melhora também a questão da inovação. Porque quando a gente fala de inovação, eu quero ser uma empresa inovadora. Como que você vai ser uma empresa inovadora se você só tem pessoas lá dentro que vêm do mesmo lugar, da mesma condição financeira, com o mesmo pensamento, né? Então, eu acho que a diversidade não é só essa diversidade de etnia, de raça, de gênero, de opção sexual, não.
ela tem que passar por um lugar de você ter pessoas que pensam diferentes dentro da empresa. E aí você vai ter outras janelas de observação e assim você vai conseguir trazer a inovação e a diversidade, né? E o clima deve ficar muito melhor, né, quando tem mais diversidade. Mas sem sombra de dúvidas, né? A pessoa consegue ver que lá dentro, sim, ela é respeitada pelas suas diferenças, ela é aceita, independente de quem ela aparenta ser, porque isso é o mais irrelevante que tem dentro das empresas, né? Então, assim, tem muitos temas que a gente precisa trazer para o debate. Eu acho que a diversidade e a inclusão ela tem sido mais discutida ultimamente, porque a sociedade cobra muito, né, que isso seja abordado dentro das empresas. Só que um tema assim, que eu vejo que é pouco falado hoje em dia e que a gente tem que trazer a problemática para a mesa, para a discussão, é a questão da inveja dentro do mundo corporativo. Então, existe inveja dentro do mundo corporativo? Ai, gente, será que existe inveja dentro do mundo corporativo? Será que tem, né? Nossa, acho que não, né? As pessoas ali, todo mundo se ama, não tem inveja, imagina, né? Mas ela existe muito. Como que ela né? aparece? Como que a gente consegue identificar essa inveja? A inveja, ela também permeia as relações, né? Todas as nossas relações, né? Então, a inveja, ela faz parte da gente. Acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que a inveja é constitucional. A inveja é inata. Todos somos invejosos, por natureza, né? Uns num grau mais alto, outros num grau menor. Mas, assim, a gente, em alguma medida, a gente tem a inveja, sim, né? Esse negócio de inveja boa não existe, né? Pra Melanie Klein, pelo menos. Não existe inveja boa. Eu acho que o que a gente tem que conceituar, assim, Thaís, é primeiro o que é inveja e o que é cobiça. Legal. Boa, vamos. São coisas distintas, né? Então, a cobiça é eu ver algo que você tem ou que você é e que eu também gostaria de ter, também gostaria de ser, né? Então, nossa, Thaís, que cabelo bonito, como você tem bastante cabelo, um cabelo longo, né? Muito lindo, eu também quero ter esse cabelo longo. O que eu posso fazer, né? Vou deixar meu cabelo crescer. Vou deixar meu cabelo crescer, vou cortar uma franjinha assim, para ficar igual a Thaís, que eu achei esse cabelo lindo, né? Então, isso é cobiça, é você ver no outro algo que você também quer ter, né? A Thaís, ela é super sorridente, as pessoas gostam dela, ela tem esse jeito amigável, tal. Eu também queria ser assim, né? Talvez eu não consiga, porque isso não faça parte da minha natureza. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais quietinha, mais tímida. E aí eu preciso entender que algumas coisas que eu vejo em você e que eu cobiço em você, eu não posso ter porque não faz parte de mim, da minha natureza. Então, aí eu já acho que passa por um processo de você se conhecer. Autoconhecimento, Autoconhecimento, de você aceitar a forma como você é, né? E se você tem essa dificuldade, procura análise. Isso. Procura um analista. Veja seus contatos. Procura um analista, vai se analisar, vai entender como que você é, para que você consiga viver melhor com você mesmo, né? Então, a cobiça, ela parte desse princípio. Isto é a cobiça, né? E aí, o que é a inveja? A inveja, ela é destrutiva, né? Eu olho para você, eu vejo algo em você que eu gostaria que eu tivesse. Portanto, quando eu sinto a inveja, eu percebo a minha falta, a minha incompetência, a minha incapacidade em alguma coisa, e eu quero destruir isso em você. Porque a inveja, ela é um mecanismo de defesa, né? Eu vejo algo em você que me dói. O seu sucesso me dói, porque mostra a minha incompetência. Então, eu quero te destruir para que eu não sinta essa dor, para que eu não sinta essa falta. Eita. Porque a inveja me causa muita tristeza, a inveja dói muito fundo dentro de mim, né? E quando eu vejo algo em você, algo que você tem, pode ser físico, pode ser um carro, um apartamento, a sua roupa, pode ser qualquer coisa assim, como pode ser uma característica tua, né? Que eu vejo que eu invejo muito, portanto, eu quero destruir. Então, não existe inveja boa, né? A inveja não é boa, ela é destrutiva, né? Ela é muito forte, ela é muito pesada, ela quer te arrebentar de alguma forma. E aí, como você percebe, né? A inveja, ela está muito relacionada com o olhar. Muito relacionada. Tem o olho gordo, tem o olho grego, verdade, né? Para destruir a inveja e tudo, né? E aí, gente, assim, eu costumo dizer, e para mim isso é muito sério, emoções você não disfarça.
Tá. Sentimento você não disfarça. A gente acha que arrasa, né? A gente fala, nossa, ó, ninguém tá percebendo. Super tranquilinha, né? Mas você passa, né? Você consegue perceber. Então, o invejoso, ele passa isso no olhar, no jeito, porque ele sente uma dor tão forte com o seu sucesso, com aquilo que você brilha, que incomoda dentro dele, que fica transparente, né? Então, você vai, por exemplo, assim, você comprou um apartamento, aí você vai fazer um open house ali, né? Você chama seus amigos para mostrar, você está super feliz, radiante, nossa, conquistei meu apartamento, né? Aí chega um amigo, chega outro, nossa, não sei o que, quer ver tudo, tal, e aí chega o invejoso. Aí você começa a mostrar, Sim. ele não tem como disfarçar. Você vai perceber no olhar, no jeito, porque aquilo tá doendo demais, né? Nele. Então, a gente consegue perceber a inveja, né? O invejoso, ele tem muitas ferramentas para tentar destruir ou para destruir, porque às vezes consegue destruir aquele objeto invejado, né? E uma ferramenta muito poderosa que o invejoso usa é a fofoca. É a rádio peão. É a rádio peão, Por quê? Porque uma das tentativas do invejoso é desvalorizar aquela pessoa invejada. Tá. Ou desvalorizar aquilo que aquela pessoa tem, né? Então, você mostra, comprei meu apartamento, olha, tal, não sei o quê. Ah, comprou não, né? Você financiou, você ainda tem que terminar de pagar, entendi. Né? Eita. Então, ele vai desvalorizando, né? Tá. Ah, comprou, mas também o bairro, né, que você comprou esse apartamento. Ah, mas tá bom, né, para começo, né, tá bom. Entendi. Não, só tô falando pro seu bem, né, porque você sabe que é super perigoso, né. Mas tá ótimo, bonitinho, bem bacana, sabe. Então, ele vai, assim, sempre desvalorizando o que você tem. Ele vai fazendo uma fofoca, né? Nossa, você viu como ela é? Agora tá se achando, né? Porque tem um apartamento, nem é tudo isso. Então, assim, ele vai usando a fofoca para minar aquela pessoa, para desvalorizar o que ela tem. E isso acontece também no ambiente de trabalho o tempo inteiro, né? Então, o trabalho que aquele cara entrega, que aquela pessoa entrega, a apresentação que ela faz, aí o invejoso, ele vai criticar o tempo inteiro aquela apresentação, ele vai falar do trabalho da pessoa, ele vai falar da pessoa para outras pessoas. Então, ele vai usando vários mecanismos que ele tem dentro da empresa para destruir aquela pessoa. Entendi. E aquele ambiente vai ficando contaminado pela inveja. Porque tem um invejoso que encontra outro invejoso, e aí eles se unem em força contra aquela pessoa que está brilhando. E não necessariamente aquela pessoa precisa ser um líder. Precisa ser alguém que está numa posição de liderança, ganhando muito dinheiro, que é o chefe. Que Não. Às vezes está no mesmo cargo, assim? Às vezes está no mesmo cargo, às vezes é o colega da mesa do lado, às vezes é um liderado. Nossa. É um liderado. Porque pode ter medo de pegar o cargo. Pode ter, porque vê que aquela pessoa, por exemplo, é um expert naquela área, né, que ele trabalha. Então, ele tem um conhecimento técnico muito forte naquela área e pode ser uma ameaça. Ou simplesmente porque aquela pessoa é muito querida por todos, né? Às vezes, nas empresas, tem uma pessoa que ela nem tem um cargo de liderança, nem é alguém de grande destaque, mas é uma pessoa que tem um brilho próprio, que todo mundo adora, sabe? Às vezes, a gente encontra pessoas na nossa vida, assim, que a gente fala, nossa, que pessoa gostosa, eu quero ficar perto, quero ser amiga dessa pessoa, né? Super. Porque ela é tão legal, ela tem uma coisa, assim... Essas pessoas são muito invejadas, né? Principalmente porque é algo que você não consegue adquirir. Tá. Você não consegue comprar aquilo, não tem como. Por mais que você trabalhe, aquilo é da pessoa, né? Então, ela pode ser alvo de inveja. E aí, respondendo a sua pergunta, acho que respondi de uma forma muito longa. Mas é bom assim, explicar. No mundo corporativo, sim, você consegue perceber a inveja dessa forma que eu te falei. E é muito fácil, né? A inveja, ela é muito transparente, né? E a pessoa que é invejada, por exemplo, essa pessoa super comunicativa, conversa com todo mundo e tal, é alvo de inveja. Como que ela pode trabalhar isso, sabe? Essa é uma pergunta boa, Thaís. É uma pergunta que todo mundo faz, né? Como é que eu faço para combater a inveja? Como é que eu faço para sair disso? Porque eu vou ser atacada, né? Eu vou ser muito atacada. Porque às vezes não adianta você ir
vamos supor, você percebe, né, que uma pessoa tá te invejando, aí você vai e trata a pessoa até melhor, né, para que ela perceba que você é, assim. Aí você fala, aí, ó, tá vendo? Aí começa a falar mais mal ainda, sabe? Você sabe que eu tenho uma amiga que tá passando por uma situação muito parecida como essa, né? E ela tá numa empresa, ela é uma pessoa de luz, assim, ela brilha muito, né? E ela tá trabalhando num lugar e ela não é aceita pelas pessoas da empresa, né? O chefe adora, mas as pessoas não. Então, nossa, a mulherada... Já imagino os comentários. A mulherada ataca, tal, e essas pessoas, elas têm um nível assim, de conhecimento um pouquinho menor que ela, tudo. E aí ela me disse esses dias, ela falou, Rodi, eu tento me rebaixar. Eu tento me rebaixar para falar das coisas que elas gostam, para assim, não me parecer muito, entendeu? Para ficar menor, para ver se elas gostam de mim. Ai, nossa, parece que a gente está falando, sei lá, do ensino médio, sabe? Ensino fundamental, né? Quinta série. Quinta série, total. Quinta série total. E ela, assim, eu faço de tudo para elas gostarem de mim, né? E, assim, na hora do almoço, elas vão almoçar, ninguém me chama, né? Nossa, tem isso. Ela falou assim, aí ela chegou no restaurante, estavam todas reunidas, almoçando juntas, ela comeu separado. Ai, meu Deus. Né? E ela falou assim, eu tento o tempo inteiro agradar, eu trago alguma coisa, eu tento, sabe, ser bem humilde e tal, para ver se elas gostam de mim, né? E aquilo me cortou o coração, né? Que eu falei, gente, que crueldade, né? Porque é uma crueldade muito grande, né? Exato. E elas fazem de tudo para tentar destruí-la e tudo. E assim, não adianta você se diminuir. Aliás, assim, eu recomendo que você não se diminua, né? Que você mantenha dentro de você tudo de bom que você tem, que você preserve o seu lado bom, porque o invejoso ele quer realmente destruir isso em você. E a inveja é problema do invejoso, né? É um sofrimento para ele. Então ele vai continuar sofrendo com a inveja que ele tem até o momento que ele resolver procurar, porque é importante a gente falar, Thaís, que a inveja é um processo inconsciente. Sim, porque se for consciente é que a pessoa é... Aí já é perversidade. Exatamente. Né? Aí ela já é um perverso. Então, assim, a inveja é um processo inconsciente. Possivelmente, aquela pessoa que está com inveja, ela não sabe que é uma inveja. Ela pensa assim, também aquela ali é um insuportável, né? Olha o jeito que ela fala, se acha. Nossa, então, assim, ela não sabe que ela é uma invejosa, que ela está com inveja, porque esse processo é inconsciente. E quanto menor for o ego, quanto mais fraco for o ego dessa pessoa, maior vai ser o processo de inveja e mais inconsciente ele será também. Por isso que a gente fala o tempo inteiro, né? É importante o autoconhecimento, é importante um processo de análise, né? Pra você não passar por essa vergonha, né? De ficar invejando os outros, né? Para você se reconhecer dentro daquilo que você tem de bom, né? A gente está falando de inveja, mas o texto é inveja e gratidão. E a gratidão está muito relacionada à dependência, né? E no meio corporativo meio que pega mal você depender do outro, né? Então, mas assim, a gratidão, ela é o remédio, né? A gratidão, ela é o remédio para a inveja. E a inveja, ela tem horror à dependência. Horror à dependência. Só que a gente depende o tempo inteiro de tudo e de todo mundo, né? Então, assim, o mundo ele é feito, as relações são feitas a partir da dependência. E a partir do momento que você reconhece que você depende, por exemplo, um líder, né? Eu dependo do meu liderado, porque ele faz uma determinada tarefa que, às vezes, no lugar que eu tô, eu não sei mais fazer. Não é verdade? É verdade. Né? Ou esquecer, ou... Não tem mais aquela habilidade. Ou não tem tempo também, né? Não tem tempo. Gente. Então, eu dependo daquele meu liderado, né? Eu preciso que ele faça aquela tarefa específica, que ele tenha um conhecimento maior do que o meu. Existe essa relação de dependência. E à medida que eu aceito essa relação de dependência, que não quer dizer que eu sou mais fraca, porque eu dependo de alguém, né? Isso quer dizer que faz parte das relações e que é natural. Eu faço com que o meu vínculo com ele seja muito mais forte, né? Porque eu reconheço tanto a relação de dependência, como eu reconheço que essa pessoa, ela é uma pessoa inteira, integrada, que ela é uma pessoa que comete falhas, erros, mas que ela também faz um bom trabalho, que tem dia que ela não está muito bem, mas tem dia que ela entrega uma apresentação maravilhosa, né?
E eu aceito que existe isso dentro do outro e aceito a nossa relação de dependência. Tá. Então, com isso, a gente tem um ambiente mais saudável, mais humano dentro das empresas, né? Esse liderado também aceita que o líder saiba mais do que ele, que ele pode aprender com esse líder, que ele depende desse líder em alguma medida, né? Porque a inveja, além dos males todos que ela causa, que eu já falei aqui também, ela impede o seu crescimento intelectual, o seu saber. Porque você inveja alguém que sabe mais que você não consegue aprender com essa pessoa, né? Então, a inveja, ela te destrói de todos os lados, né? Destrói o próprio invejoso, né? Porque a pessoa invejada, ela vai continuar com a vida dela, vai continuar brilhando, tendo as coisas que ela tem, sendo a pessoa que ela é. Agora, o invejoso não, ele vai sempre se minando, sofrendo, se amargurando, né? Quando você estava falando de inveja, no meio corporativo, eu fiquei pensando que a inveja... A pessoa quer... a diferença entre inveja e cobiça, né? Então, na inveja, a pessoa quer destruir o outro. E na cobiça, só quer o que o outro tem. Só que, às vezes, no meio corporativo, não tem oportunidade para todo mundo. Então, realmente, a pessoa quer ter aquele cargo. Como que ela vai ter? Ou ela vai invejar, ou ela vai sair. No meu caso, eu saí das empresas que eu via que eu não tinha como crescer. Porque ou tinha outra pessoa, e aí aquela pessoa não ia sair tão cedo. Eu falei, deixa eu procurar outra coisa, né? Mas, sei lá, se a pessoa não tem essa possibilidade... Como é que faz? Como é que faz, né? Então, assim, o que eu falo, né? Assim, a partir do momento que você faz um trabalho de análise, que você reconhece a inveja dentro de você, então, acho que parte daí, né? Todos nós somos invejosos. Todos nós. Então, eu começo a perceber... fulaninha, né? Olha lá, né? Tá puxando o saco do chefe. Olha lá, entregou essa apresentação. Nem é tudo isso, mas aí fica todo mundo achando que ela é o máximo, né? E aí eu já reconheço. Opa, peraí. Tô com inveja. Isso não é legal, né? Eu tô com inveja. Por que eu tô falando assim? O trabalho dela foi ótimo. Todo mundo reconheceu porque foi ótimo, óbvio, né? Todo mundo é idiota, eu sou inteligente. Né? Então, assim, eu tô com inveja. Tá, maravilha. O que eu posso fazer para ser tão boa quanto ela? Para entregar um trabalho tão legal. O que ela fez? Como foi essa apresentação? O que ela estudou, né? O que ela fez? Então, é a cobiça boa, a cobiça positiva. Então, eu vou trabalhar também para ficar tão boa quanto ela e ter as mesmas oportunidades que ela teve, né? Então, você transforma a inveja numa cobiça positiva, porque você tem consciência dessa inveja, você se conhece, você tem um trabalho interno importante que está sendo feito, né? Então você fez tudo isso que você tinha que fazer, mas não tem oportunidade dentro da empresa. Não tem espaço para todo mundo. Então você tem que reconhecer também as possibilidades que o mundo te traz. Qual que é a realidade que se impõe? Que está além da minha inveja ou além da minha cobiça. Eu não tenho oportunidades aqui. Isso não tem nada a ver comigo, com a minha competência, incompetência. Não tenho oportunidade. Então, eu vou procurar oportunidade fora, em outro lugar. E tá tudo bem, ninguém nasceu, não precisa criar raízes, né? E viver para sempre naquela empresa como era antigamente, né? Sim, né? Então, as outras gerações não tinham essa ideia de sair da empresa. Nasceu, morreu, ficou lá 30 anos trabalhando, né? Exato. E ficava. Então, assim, hoje em dia mudou muito, né? O mercado não te vê como alguém, super instável. Lógico, a gente espera que, no mínimo, você fique lá um tempo, 1 ano, 2 anos, algum tempo para você construir um legado, construir alguma coisa dentro daquela empresa. Mas, bom, não foi possível. Então, eu vou procurar algum lugar fora. Você sai, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? E isso acontece o tempo inteiro. Mas o que a gente vê muito, Thaís, é às vezes a falta de autoconhecimento, de trabalho interno, aquilo ser feito de uma maneira muito sofrida, né? De acusação, porque, olha, ela foi promovida, ela não merecia, eu que merecia, o processo de inveja acontecendo o tempo inteiro ali, porque não há um reconhecimento do valor do outro, que o outro sabe, sim, mais que você, ele está numa posição diferenciada. E aquilo vira um conflito, vira uma briga, aí começa a fofoca, né? E cria aquela toxicidade. E aí o líder também já entra no meio, porque também tem autoconhecimento zero, né? Chegou, né? Porque muitos líderes chegam lá porque tem conhecimento técnico, porque entregam
muito, mas assim, soft skill zero. Nossa, então o líder sim. vai e já bota a mão e a coisa piora. E a pessoa sai super mal e sai brigada e aquela confusão toda. E aquela empresa é tóxica. E sai falando que a empresa é tóxica, né? E às vezes é tóxica mesmo, né? Porque tá todo mundo lá no mesmo balaio, né? E como faz para mudar essa empresa tóxica? Tem que mudar as pessoas? Assim, tem que trocar as pessoas ou não? Dá para mudar quem tá lá? Olha, depende. Tá, ótimo. Depende. Vai depender de como já está estabelecida essa dinâmica, né? Então, a dinâmica das relações que estão lá, né? E eu costumo falar assim, cultura é a única coisa que é top-down nas empresas. E eu acho que isso é uma coisa que não tem muito como mudar. Se o líder for tóxico. Exatamente. Se você tem uma liderança, e aí partindo lá do presidente, vice-presidente, CEO da empresa, que é uma pessoa que às vezes chegou lá por competência técnica, né? E não necessariamente é uma pessoa que está preocupada em ter uma empresa humanizada, né? Às vezes tem empresas que a única preocupação é a entrega de resultado. Tem. Né? É a grana, é o bottom line lá, é o que eu vou entregar, é o resultado, a alta performance a qualquer custo. É muito difícil que essa empresa mude essa dinâmica, porque ela já funciona assim, porque a liderança é assim. Então, aquilo está estabelecido como cultura, né? E só vai sobreviver lá dentro as pessoas que têm os mesmos valores que aquelas pessoas que estão na liderança, né? Tá. Que querem crescer a qualquer custo, que queimam as relações, os vínculos e para elas tudo bem, que aceitam esse processo de inveja porque tem dentro delas também muito forte, aquilo é tudo muito inconsciente e para elas está ótimo e elas querem viver assim. Aí se uma pessoa que pensa diferente entra dentro dessa roda que já está girando, ela vai ser expulsa. É verdade. Naturalmente, ou ela vai sair ou ela vai ser demitida porque ela não vai fazer parte dessa dinâmica que está rolando, né? Agora, sim, tem empresas que têm algum nível ali de inveja muito forte e tal, mas que a liderança quer um processo de mudança verdadeiro, que tem um RH que quer trabalhar muito nessas questões para melhorar a dinâmica das relações. Então, pode sim ser resolvido, pode mudar, né? Mas vai depender muito da liderança, sabe? Nossa, você estava falando, eu lembrei de uma empresa que, né, não vou citar nomes aqui, mas que é muito conhecida por ser uma empresa super tóxica, que, nossa, o pessoal sai com burnout, assim, de lá. E eu conheço muitas pessoas que saíram mesmo. E, gente, eu acho que eu cheguei a fazer um processo de trainee para essa empresa e ainda bem que eu não entrei, porque senão acho que eu ia sofrer demais. Talvez você nem ficasse, né, Thaís? A gente... Quem não tem essa cabeça, essa disposição, nem se mantém, né, lá dentro. E as pessoas, eu acho que têm que refletir, né? O custo vale a pena, né? Você continuar... Eu tenho uma amiga que saiu recentemente de uma empresa também, e ela está com uma perda de cabelo, assim, absurda, de estresse tão profundo, e cria... traumas mesmo, sabe? Dentro daquela pessoa que às vezes ela não... que vira sintoma, sabe? Super. A pessoa começa a entrar num processo de, às vezes, de perda de cabelo, de insônia, de problemas sérios de saúde que ela nem sabe por quê, né? E aí vai no psiquiatra, vamos recorrer a um remedinho, às vezes vai tomar um remedinho para se manter trabalhando naquela empresa. Né? Eu entrei com um processo de ansiedade terrível. Por que será, meu amor, né? Onde é que você está trabalhando? Onde é que você está trabalhando? Acho que analisa, né? Aí, se a pessoa fala um nomezinho lá, já fala, pronto. Pronto, já está explicado, né? Por que você está com esse processo? Isso tem nome, né? Tipo, é o nome da empresa. É o nome da empresa. Mas sua amiga saiu porque ela quis ou mandaram ela embora? Não, ela foi demitida. Ela teve uma discussão lá com a dona da empresa, tudo, foi demitida. Porque uma amiga recentemente saiu também porque ela não aguentou. Ela falou, gente, não dá. Aí ela pediu demissão, estava num cargo super legal, mas aí logo se recolocou. Eu estava lembrando aqui que eu acho que também tem muito a ver com as referências, né? Se uma pessoa começa a fazer estágio numa empresa tóxica assim, e que tem como
líder, uma pessoa tóxica, ela vai ter como referência uma liderança assim. Então, é um ciclo, né? Porque daí ela fala, não, então para eu chegar lá eu tenho que ser assim. E eu acho que nesse caso eu tive muita sorte, porque eu tive, pelo menos a maior parte, assim, coincidentemente, as minhas chefes mulheres foram as mais legais. Foram as que eu percebi que, nossa, dá para chegar num cargo de liderança sendo assim. E os meus chefes homens, horrorosos. Mas ainda bem que eu tive sorte de ter essas chefes, sabe? Porque eu falei, nossa, que bom, eu não preciso, tipo, sei lá, xingar alguém pra estar nesse nível. Não preciso ficar cobrando absurdamente. Não preciso pedir as coisas para ontem, sendo que eu não vou usar isso para ontem. Então, eu tive uma chefe que ela era muito legal. Ela falava, não, tá, pode fazer isso, não é urgente. Sei lá, pode entregar semana que vem. Ou então, eu lembro que a gente estava numa feedback 360, acho. Assim. E aí, eu falei, olha, eu já comecei falando, olha, eu sei, eu chego atrasada. Porque, gente, tá 8 horas da manhã, não é humano. Aí eu sempre chegava atrasada, né? Eu sei, eu chego atrasada, né? Vou tentar melhorar isso. Ela falou, não, tá, você entrega seu trabalho, não tem problema. Nossa, sabe? Então, eu tive muita sorte. Porque daí eu consigo replicar isso para as pessoas que trabalham comigo, né? Mas quem não tem essa sorte começa... Tipo, parece que não acaba, né? Demora mais, eu acho que demora mais, né? Porque assim, Thaís, eu já vi isso acontecer em empresa, viu? A liderança é referência. A liderança é o exemplo, né? E você entrar no seu primeiro emprego, né? O estágio ali é um processo de trainee e você tem aquela referência, aquele exemplo é o primeiro exemplo que você tem, né? Então, aquilo para você vira o normal. Isso é o normal. O normal é ser um chefe assim. O normal é trabalhar, as empresas são assim. Porque é só isso que eu conheço. O meu mundo corporativo é isso aqui, essa empresa. Então, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Eu tenho uma teoria que eu falo isso. Quem trabalha no mundo corporativo acha que o mundo é aquilo. É aquilo, não tem vida fora daquilo. Não é. Então, assim, se a empresa tá bem, nosso país está ótimo. Mas, às vezes, não tá. Se a empresa tá mal, um país tá horroroso. Gente, não. É aquilo. O mundo não é isso, né? Não é isso. E, às vezes, a pessoa pensa que o mundo é aquela empresa. Principalmente quando você está começando. Então, assim, aquela liderança é a referência, né? E é muito triste. Eu vi já... E assim como já diretora de RH de uma empresa, um menino que eu contratei, ele era menor aprendiz. E aí ele foi crescendo e a gente efetivou, ele virou analista. E ele tinha um rapaz que era o líder dele, com um comportamento bem questionável, assim, em termos de liderança, né? E aquele menino maravilhoso, com potencial, né, que poderia virar uma potência mesmo ali, né, crescer e ser uma pessoa com grande valor, não só técnico, mas uma pessoa de valor dentro da empresa. E eu vi aquele menino mudando e se modulando de acordo com o comportamento daquele líder, né? Olha. E aquilo foi me entristecendo, porque eu li e falei, nossa, esse menino não era assim. E você foi percebendo, né? Eu fui percebendo. Aí eu falei, esse menino não era assim, ele não respondia assim. Ele não se... Até fisicamente a pessoa começa a mudar a maneira como se comporta, sabe? Então, isso é muito interessante. Você falou, queria falar só uma coisa, que você falou do feedback, aí me veio uma lembrança aqui na cabeça, né? A questão do feedback. A gente compra muito metodologias e processos que vêm de fora. Essencialmente dos Estados Unidos. Não, tudo em inglês, né? Ah, sim. Né? Gente, hoje em dia eu já não sei 90% do que tem sido falado. Eu vi até no seu currículo que tem OKR. Eu nunca tinha ouvido falar de OKR. Sei lá se fala OKR. Gente, tudo em inglês. É tudo em inglês. OKRs. OKRs. Objective Key Results. É tudo em inglês. Tem até muita piada, né, na internet. Total. Né? Eu fiz publicidade. A gente já zoou os publicitários por causa disso. Aí agora foi pro RH. Foi. O mundo corporativo, assim, é tudo em inglês, é tudo... A gente importa muito. E aí, o que acontece? A questão do feedback, né, Thaís? A gente importa, americano tem a sua cultura de ser muito assertivo, muito direto, muito ao ponto, né?
Então, o feedback, ele tem que ser dado imediatamente para o colaborador. O colaborador fez alguma coisa que não está legal, você vai lá, pá, já dá o feedback. Entendi. Né? Tá. E o feedback tem que ser assim, ele tem que ser sincero. Então, todas as técnicas lá de feedback, né? Uhum. Aí eu penso, você pega uma liderança completamente despreparada, soft skill zero, sabe nem o que está fazendo lá, foi promovido só porque tecnicamente é bom, Sim. né? E aí o RH vai lá e fala, olha, feedback você tem que dar assim, vou te dar a cartilha, né? Imediatamente você tem que dar o feedback para o seu liderado, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí ele vai lá e reproduz o que tem que ser feito. Nossa, dependendo da pessoa, Já perdeu o colaborador. Perfeito, Thaís, perfeito. Então, assim, a gente, como RH, eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso, do que é colocado como padrão, como metodologia, do que é importado, né? Você tem que pensar que a gente não é americano. Sim. A gente não é americano, a gente é latino. Uhum. Latino, não gosta de feedback. É. Ponto, a gente não gosta. Feedback não é um presente. Tá. Né? O RH fala, feedback é um presente. É um presente para quem? Feedback não é presente, gente, né? Você vai receber um monte de crítica, de coisa que vai te doer, que vai te magoar. Se você mesmo. estiver persecutório, Uhum. o feedback vai ser um ataque absurdo, né? Mas se você estiver numa posição depressiva, você também vai entrar em depressão. Tipo, vai ficar com culpa. Exatamente. Exatamente. Tipo, nossa, verdade. Ai, como eu sou péssima, né? Eu sou uma idiota, né? Então, assim, não, o feedback não é presente, né? E se você quer... Lógico, a gente tem que corrigir algumas coisas, Isso. tem que ser Como falado. faz, Como é então? que faz, né? Primeiro, cria vínculo. Você tem que ter um vínculo e um vínculo forte. Não é dar um bombonzinho. Não é dar um bombom, entendeu? Você tem que ter um vínculo verdadeiro, genuíno com aquela pessoa que está ali, para você dar um feedback para ela. O vínculo está estabelecido, é forte, então você tem uma estrada para o feedback percorrer. Se essa estrada não existe, você quebra a relação. Você, né, você contamina, você cria um ambiente horrível ali dentro da empresa. Então, primeiro, você tem que ter o vínculo. Tá. Segundo, se prepara. Encontre o momento certo. Tenha argumentos, tenha exemplos para dar, para não ficar no subjetivo, né? E faça o feedback com gratidão. Né? Você tem que estar numa posição de gratidão para dar o feedback. Senão, o que acontece? Você projeta no seu liderado todas as suas frustrações e a sua inveja dele. Uhum. Naquele feedback que você acha que é tão genuíno e que você, como líder, fez o seu papel. Eu dei o feedback, ele que não melhorou. É verdade. Eu fiz a minha parte, ele que não melhorou. Então, a gente vai ter que demitir. Né? Uhum. Então, é muito mais importante o feedback do que é tratado tão superficialmente nas empresas e no RH, sabe? Só que a gente tem profissionais que ainda talvez não tenham esses recursos, esses conhecimentos para fazer que o processo seja, de fato, humanizado e surta efeito, né? Que traga um resultado. Eu lembro que eu tive um chefe aí, ó, homem. Ele... eu era estagiária, aí eu tinha feito alguma... Porque eu trabalhava no marketing, mas eu fazia as artes, o design e tal. Daí eu tinha feito alguma arte, aí mostrei pra ele, daí ele falou assim, não, isso aqui tá uma merda. Você acredita? Que delicado. Nossa! Aí eu acho que eu não falei nada, né, na época, mas ainda bem que depois ele foi para um outro cargo, daí entrou essa chefe que eu achei maravilhosa, eu sou amiga até hoje, incrível, assim. Eu falei, nossa, que bom, né? Que eu não preciso falar para alguém que o trabalho dele é uma merda para eu chegar numa posição legal. Mas eu acho que... E quando é esse feedback 360, que o colaborador também fala da liderança, né? É difícil, porque acho que eu não peguei isso. Acho que quando eu fiz, acho que não era 360. Não era 360, né? Olha, eu acho que é bastante difícil, né? Não é? A gente costuma anonimizar. Tá. Então, se você... entendi. Se você tem... Não é o cara a cara? Não precisa ser, tá. mas pode ser. Aí vai Tá. depender da maturidade da empresa, né?
E das pessoas. E das pessoas. Então, vamos pensar aqui em um que seja cara a cara, né? Tá. Aí, mais uma vez, precisa ter vínculo, da mesma forma, né? Do liderado também para o líder. Precisa ser preparado também. Eu acho que todas as regras que eu falei servem para o outro lado também, né? Precisa ser genuíno, precisa ter gratidão, não pode ter inveja envolvida, não pode ter projeção das suas fraquezas no seu líder, né? E você precisa ser verdadeiro naquilo que você coloca. O feedback, ele precisa ser algo que você quer que o outro possa melhorar para que ele cresça. Não tem a ver com você. Entendi. Né? O grande problema é que você acha que o feedback é uma ferramenta para você melhorar no outro o que te incomoda. É verdade. O que te incomoda é problema teu. Você vai tratar mesmo. lá na análise, meu amor. Não né, no feedback. Não. Né? É o que você vê no outro que você pensa, nossa, eu acho que se ela fizer isso, vai ser um grande benefício para ela. Tá. Se ela estudar essa ferramenta, se ela estudar esse idioma, ela vai ter mais chance de ser promovida. Eu vou dar esse toque para ela, né? Porque é para o crescimento dela. Ela estudar um idioma não vai fazer nada com você, não vai te melhorar em nada. Né? Então, eu acho que a regra é a mesma. É mais difícil? É. Porque a pessoa é o seu líder e ali você pode ter uma preocupação e você falar uma coisa que ele não gostar. Né? Então, deve ser bem difícil. É difícil. E aí ele me demitir ou ele pegar ranço de mim, né? E começar ali a me boicotar. E aí como é que eu faço, né? Então, eu acho que é mais difícil. Normalmente ele não é tão verdadeiro assim, porque também acho. Porque existem esses riscos, claro. Né? E assim, vamos lembrar que o ambiente de trabalho é persecutório, porque representa a sobrevivência, você não vai querer colocá-la em risco, então aí você vai ser mais cuidadoso. Mas eu acho que ele pode ser verdadeiro, sim, né? Ele pode ser genuíno, sim, só que ele vai ser possivelmente um pouco mais... com um pouco mais de reservas, porque existe um risco alocado maior, né, na relação. E eu acho que é também o jeito, né, que fala. Por exemplo, esse chefe falar tá uma merda, ele não precisava ter falado isso. Olha, e se você mudasse aqui, não sei o quê, né? Até recentemente uma amiga comentou que... Aí ela até saiu dessa empresa. Que o chefe dela virou pra ela e falou assim, não, porque você é muito vitimista e arrogante. Hoje em dia, 2023, gente. E é uma empresa que, assim, é conhecida... Depois eu fiquei sabendo que é conhecida aí no meio como uma empresa machista e tal. Mas... Não ajudou em nada, né? Não, piorou, o que né? que ajuda, né? Quer dizer, não sei se piorou pra ele, né? Porque daí provavelmente colocou um homem branco, hétero, cis no lugar dela. Mas, assim, é porque o que ele quer, né? Quando ele fala assim, quando eu como líder, falo pra você, Thaís, o seu trabalho está uma merda... Né? O que eu quero com isso? Porque o trabalho não vai melhorar. Eu não te disse. Exato. Né? Eu não te disse o que você precisa corrigir no trabalho. Quer dizer, não vai trazer resultado nenhum para isso, né? Eu só disse que é uma merda porque eu estou projetando as minhas merdas em você, né? Isso. Nossa, bem kleiniano. Bem kleiniano. Eu estou cheio de merda. Então, assim, a minha merda precisa sair de mim. Eu vou projetar em você, né? Então, ele usou só uma projeção e outra. Uma coisa importante de falar também, né? A liderança é uma posição de muito poder. Né? De muita força, porque ela não só atinge você aqui, ela atinge você além da empresa. Muito. Você chega em casa mal, a sua relação com as pessoas da sua casa... Já voltei para casa chorando. Né? Você não fica bem, aí você tem um filho, você não está bem com seu filho, você não está bem com seu marido, com a sua mulher, com quem você convive. Nossa. Então, assim, é muito poder. E se você tem pessoas na liderança mal trabalhadas internamente, com poder na mão, com poder de projetar todas as suas inseguranças, a sua falta no outro, ela vai usar. Porque ela tem esse poder para fazer, né? Então, assim, é um tal de líder projetar para um, projetar para outro, tratar mal, colocar os seus problemas em cima do outro o tempo inteiro, aquele ambiente ficar realmente cheio, né, do que a gente acabou de falar aqui, né? Muito contaminado, né? É muito normal de acontecer, né? Então, a liderança, quando ela entra numa posição de liderança, e isso eu sempre falo, né, como profissional de RH, o RH tem que acompanhar. Né?
e ajudar a pessoa nessa formação, para ela estar preparada para estar naquele lugar e para ela ter consciência do papel, da força do papel que ela vai exercer lá dentro. Tá. Né? Da responsabilidade desse papel na vida daquelas pessoas que estão lá, né? Na sua psique, na sua relação emocional também, né? Eu acho que em algumas empresas o RH fica essencialmente voltado para a contratação, né? E aí acaba não tendo esse tempo, assim, de trabalhar a evolução dos líderes ou dos colaboradores, né? Sim, tem empresas que aí vai depender do tamanho do RH, né? Então, antigamente era departamento pessoal, era muito processual. Tá. O RH veio se desenvolvendo e virou, hoje é uma área de recursos humanos e tem a área de contratação, tem a área de DHO, de treinamento e desenvolvimento, a depender da empresa, né? Tem empresa que tem, as empresas maiores... É verdade, tem mesmo. Tem um RH mais estruturado. A gente organizava uma convenção lá de vendas, e aí tinha algumas atividades meio que de treinamento, assim, atividade, sei lá, de esporte, assim, né, que é uma empresa de treinamento que fazia. Eu achava isso super legal, porque agregava muito os colaboradores, né? E esses treinamentos, eles têm um objetivo por trás, Sim, né? super. A gente usa o lúdico, né? Para passar, porque o lúdico é representação, né? São representações. Melanie Klein, né? Melanie Klein, teoria do brincar. Teoria do brincar. Então, a gente traz ali nos jogos, nas brincadeiras, né? Representações. Então, tem algumas empresas que trabalham exclusivamente com treinamento. Sim. Né? E aí, você, quando vai fazer o briefing com essas empresas, você fala o que você quer trabalhar. Olha, eu preciso trabalhar, por exemplo, que tais áreas que são, normalmente, que vivem conflitos, são as áreas de produto com as áreas de tecnologia. Eles trabalham muito junto e sempre tem algum conflito ali. É muito normal nas empresas. Preciso trabalhar o conflito. Marketing contas. Né? Então, assim, normalmente tem conflito ali. Vamos trabalhar esses conflitos. Então, a gente já brifa a área de treinamento e a área de treinamento traz algo já feito e pensado para trabalhar esses conflitos dentro do lúdico. Então, por exemplo, a gente coloca as duas áreas para construir algo juntas. Então, eles vão construir, por exemplo, uma roda gigante. Montar mesmo, né? E cada um tem que pegar um pedaço, tem que fazer uma parte, para entender que eles são parte de um todo. Então, eles precisam trabalhar juntos para que tenha o resultado, porque a roda seja construída. Senão, se uma parte não trabalhar, a roda não vai funcionar, né? Então, a gente traz isso dentro do treinamento. Isso é bem bacana. E é muito importante, né, de ter ali no dia a dia. Eu achava o máximo. Eu lembro que naquela época era uma empresa bem unida. Me falaram que agora mudou todo mundo, assim. E mudou totalmente o clima, né? Não é mais a mesma coisa, mas, gente, eu adorava, porque a gente se sentia muito próximo mesmo. É lógico que mais com os departamentos do que com outros, mas eu acho que principalmente por causa desses treinamentos, ajudava mesmo a agregar. E tem que ser constante, né, Thaís? Porque, como eu falei, né, o conflito, ele permeia as relações humanas. Tá. Essencialmente dentro do trabalho. Então, ele vai existir o tempo inteiro. Não existe uma empresa, ai, linda, maravilhosa, todo mundo, ai, não, né? Beijinhos delirantes e todo mundo se ama. Não tem, né? Existe o conflito. O que a gente está falando aqui é daquilo que sobressai, que é demais, que é doente, né? Que o ambiente fica doente, onde as pessoas são muito infelizes, saem lá, caem no cabelo, com problema e tal. Burnout e tal. Gente. Mas, assim, eu tenho visto isso... Tá cada vez mais comum, né? Não sei se depois da pandemia melhorou ou piorou, mas eu lembro que antes da pandemia, nossa, eu conhecia um monte de gente que estava tendo burnout. Então, eu também estou com essa percepção de que parece que piorou. Parece que os ambientes corporativos estão mais difíceis, menos saudáveis, as pessoas estão mais infelizes. É uma percepção que eu tenho tido e eu confesso que eu fico pensando se é algo meu, se eu, Rodi, estou vendo isso demais ou se realmente está acontecendo, né? E aí, eu vou agora ir para outro lugar, que vou citar aqui o livro do Byung-Hun, que eu não sei se você leu, Sociedade do Cansaço. Eu vi a série, não li. Tem uma série? Tem, no GNT.
Tá brincando? Aham. Do Byung-Han? Sociedade do Sociedade do Cansaço. Cansaço? É uma série documental. Ai, vou assistir. É bem legal. Eu acho que é Sociedade do Cansaço o nome. É? Entrevistaram várias pessoas sobre esse livro. E aí, tanto do meio corporativo quanto, sei lá, jovens que ficam muito, sei lá, jogando videogame, sabe? Essas Nossa, coisas. que demais. Eu não sabia. Eu li o livro dele, né? Sociedade do Cansaço. Aham. Ele é um filósofo sul-coreano. E aí ele fala muito, ele traz Freud, ele traz que legal. Kant, ele traz muitos Uau. pensadores ali como referência. É uma obra... Gente, é um livro pequenininho, você lê numa sentada. Olha, Mas, vou saber, assim, tá. super recomendo, né? E aí ele fala algo muito interessante, até que ele diz, né, todo o trabalho do Freud, que é baseado numa sociedade da repressão, né? Tá. Numa sociedade do que não pode ser feito, né? Verdade. E a gente sai dessa sociedade para uma sociedade do desempenho. Tá. Então, hoje, a gente vive... quem que é o nosso pior opressor? É a gente mesmo. Uhum. Porque a gente fala o tempo inteiro, né? Você tem que se superar, você tem que ser bom, você tem que não sei o quê, você tem que performar e tal. Então, você se pune o tempo inteiro, né? A gente não se permite não fazer nada, né? Não, é muito difícil descansar, né? Uhum. Então, a gente virou uma sociedade, essa sociedade do alto desempenho. E eu acho que isso tem também sido refletido muito dentro das empresas, sabe? Das pessoas, além de ter esse ambiente que já não é saudável, das pessoas... Nossa, sempre terem que fazer mais e mais e mais, né? se exigirem mais e mais e mais o tempo inteiro. Verdade. E aí fica mais persecutório, porque não, eu tenho que conseguir, eu tenho que chegar lá, eu tenho que, né? Depende só de mim. Não depende só de você, depende de um monte de coisa que você não controla. Mas né? assim, não vamos generalizar, mas muitos coaches têm esse discurso, né? Depende só de você. Você quer, você pode, você já é um vencedor. Tipo... Por que você não é o vencedor ainda, né? O que você está fazendo? Exato. Compre o meu curso. 10 parcelas de R$5.000. Exato. Super fácil de pagar. Pra você chegar ao seu 1 milhão, mas primeiro o meu, né? Primeiro pague para mim, né? Tem muito disso, né? E as pessoas compram essas histórias, né? De que você pode tudo, basta você querer, né? E como é importante, novamente, o trabalho de autoconhecimento para você saber que tem muita coisa que você não vai controlar, né? Nossa, é verdade. Tem que lidar com ela, né? Eu lembro que logo que eu saí da faculdade, eu já queria fazer pós. E aí eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Daí eu lembro que essa minha chefe falou assim, calma, Thaís, o mundo não vai acabar amanhã. Mas eu quero, não sei o quê. Mas aí, hoje em dia, eu ainda quero fazer muita coisa. Mas, por exemplo, uma coisa que eu quero voltar a fazer é idiomas, né? Inglês e italiano. Hoje, eu não consigo fazer. Eu falei, vou esperar terminar o curso de psicanálise para voltar a fazer esses cursos. Porque senão, a gente... enlouquece. Não tem tempo para descansar, sabe? A ansiedade, gera muita ansiedade. Né? Muita ansiedade. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito ansiosa, né? E desde criança, né? Porque os pais mesmo colocam os filhos... vai fazer curso disso, curso daquilo. Eu fui uma criança que eu fiz muitos cursos mesmo. Então, acho que quando eu me vi... sei lá, terminei a faculdade, só trabalho... imagina, né? não vai ter como. É pouco, né? Só isso. Você só trabalha, não faz mais nada. Exato. E é tão importante, né? Porque quando a gente se dá o descanso, a gente abre espaço na nossa mente para criar. O ócio criativo, né? Ócio criativo. Para criar, para inovar, para pensar em coisas diferentes, né? Isso é super importante. Mas eu acho também, a questão do descansar também, não basta você querer descansar, né? Tipo assim, não, eu vou descansar, agora eu vou deitar e vou descansar, né? Né? Porque a cabeça tem que parar. Né? Então, internamente, você tem que ter coisas resolvidas internamente para poder parar. Nossa, e descansar. tem muita gente que tem insônia, né? Muito comum. Eu sou o contrário, eu tenho muito sono. Nossa. Então tá bom. Não, eu falo, gente, assim, tem gente que usa droga. Eu durmo. Dizem que a insônia, não sei quem foi que disse isso, agora não vou trazer a referência. A insônia é o medo de morrer. Eu vi não sei se você lembra de um programa da Sara, que era VJ da MTV. Ela tinha um programa que chamava Calada à Noite.
E ela entrevistava pessoas que eram notívagas. Uhum. E aí, eu acho que foi a Marisa Hort que falou que o dormir é o morrer e o acordar é o nascer. É isso mesmo. Olha. Então, por isso que o bebê luta tanto, sabe? Contra o sono, porque ele, né, não quer... O medo da morte. Morrer, Então, talvez seja isso, né? A insônia seja o medo da morte. Olha que legal isso. E a insônia, até falando o que eu ia te falar, né? Da questão de que não basta querer dormir, querer descansar, né? Porque você tem que desinvestir energia para dormir, né? Tá. E é um processo psíquico. Então, se você acha que você tem que estar o tempo inteiro em atividade, fazendo um monte de coisa, porque senão você não é produtivo, você não vai chegar onde você tem que chegar, né? Porque você tem que estar em atividade o tempo inteiro. Como é que você deita à noite e consegue desinvestir toda essa energia libidinal que você tem, que te leva ao fazer, e saber que você pode aceitar a morte temporária, que é se desligar de tudo aquilo e no dia seguinte você pode recomeçar, né? Então, esse processo psíquico precisa estar acontecendo dentro de você para você conseguir também desligar e não só dormir, descansar e fazer o que você quer, não fazer nada. Né? Nossa, você tá falando isso? Vamos ver o que a gente analisa com isso. Porque para eu começar a dormir, não é tão fácil. Então, eu vou dormir, sei lá, depois da meia-noite, sei lá, 2 da manhã, assim. Mas aí, depois que eu dormir, para eu acordar é muito difícil. Você vê como é gostoso, né? Gente, é uma delícia. É muito bom dormir. Então, às vezes eu acordo, mais 5 minutinhos, meus 5 minutinhos, nossa, viram muitos minutinhos. Mas muita gente não consegue, né? Eu tenho muitas amigas que elas, sei lá, acordam 7 da manhã e não conseguem dormir. De jeito nenhum. Não consegue voltar a dormir. E elas falam, nossa, eu morro de inveja de quem consegue. Eu falo, nossa, gente. Mas tem gente que é assim, né? E aí acho que já é a constituição mesmo da pessoa, né? Você vê o Falabella, eu vi uma vez uma reportagem dele, ele disse que ele dorme 4 horas e para ele é o suficiente, não precisa mais. Sim, mais que isso não dá. Então, 4 horas tá bom. Então, mas tem gente que acorda às 7 da manhã, mas fica cansado, sabe? E tem gente que não, que passa o dia bem, dá 7 horas da manhã, tá de pé, não importa se é final de semana, e tá ali, né, firme e forte, né? Deus me livre, eu também sou que nem você. Nossa, não acordar, que bom. não, de manhã. Gente, não. Gente, então, e é isso, né? As empresas ainda, quer dizer, não sei se continua assim, mas pelo que eu vejo, sim. Tem a rotina das 8 horas de trabalho, sei lá, das 8 às 5, não sei. Assim... Como que tá? Então, a grande maioria está das 9 às 6, né? Às 9 você já tem que estar ali trabalhando. Para algumas pessoas é cedo ainda. 9 para mim é super cedo. Quem dorme mais tarde, 9 tá super cedo, é difícil, né? Eu marco as minhas coisas a partir das 11. Eu dormia de manhã. Então, assim, ainda é o horário de trabalho, né? Então, assim, já tem umas conversas sobre isso. Eu já vi algumas pessoas perguntando sobre a questão de ter um pouco mais de flexibilidade, quem quer começar mais tarde e tal. A grande discussão a gente precisa fazer trocas durante o dia, então. Né? Então, se você é uma pessoa que precisa começar a trabalhar, sei lá, às 11... mas vai encerrar mais tarde, eu sou aquela que acorda às 7, então assim, a gente precisa ter um encontro ali, né, para conseguir resolver as coisas, então... umas horinhas, não precisa ser 8, né? Não, acho que 8 tem empresa, mais fábrica talvez, né, 8 é muito, acho que a maioria está começando às 9, então precisa se encontrar. Então tem várias discussões, tem a discussão da semana de 4 dias. Tem, super recente essa discussão, né? Super recente. Que a gente consegue, sim, fazer as mesmas entregas num espaço menor de tempo. E aí você pensa, né? A sociedade, ela vem evoluindo com a tecnologia, com as máquinas, para que a gente trabalhe menos. Então, mas e aí? É isso mesmo? E aí, né? É isso mesmo, a gente continua trabalhando. Eu vejo as pessoas trabalhando mais do que antigamente. Mais do que antigamente. Então, hoje, a gente tem ferramentas e tecnologias que podem ajudar... que a gente diminua essa carga de trabalho e consiga fazer as mesmas entregas com tamanha eficiência como era antes, né? Então, tá essa discussão, tem alguns experimentos já no Brasil, foram feitos experimentos em outros países que surtiram efeitos muito positivos, e já tem empresa adotando a semana de 4 dias.
Aqui no Brasil ainda tem uma cabeça muito de senhor de engenho, né? Então, assim... que tem que estar lá, né? Tanto que muitas empresas voltaram com o trabalho presencial, né? Tem muita empresa que voltou para o presencial, outras estão no híbrido aí, mas é uma resistência muito grande de trabalhar no 100% remoto. Né? Muito grande. Muito grande. Verdade. Algumas estão no 100% remoto, outras entendem que é necessário voltar ali no presencial, né? Então, são discussões que estão acontecendo aí, importantes. Eu acho que tem evolução, vai ser uma evolução um pouquinho mais lenta, em alguns aspectos, em algumas empresas, mas que já está acontecendo, né? E para mim faz todo sentido. Então, você pega um ChatGPT, no começo que estava uma febre, agora está caindo um pouco, que a gente está percebendo que ele não tem respostas tão assertivas assim, né? O AI e tudo, mas que veio e que vai se adaptar e melhorar e criar maior capacidade de atender e de ajudar no trabalho do dia a dia. E eu acho que sim, a gente pode caminhar para reduzir essa carga horária que é tão grande, né? Tão extensiva. Você falou das experiências que foram feitas no exterior. Você tem experiência no exterior, né? De trabalho e tal. Você percebeu que existe essa mesma relação de inveja em empresas com pessoas estrangeiras ou em empresas estrangeiras, sabe? Com uma cultura estrangeira igual tem aqui no Brasil? A inveja, ela é humana, né? Então, aquilo que eu falei, ela é constitucional e inata. Então, independente do país, do lugar que você nasce, você vai ter inveja, né? Tá. Eu acho que o que muda a cultura. Lógico, a maneira... Como vai abordar, né? Vai trabalhar com essa inveja. Como você vai trabalhar a inveja. Então, você pega o Brasil, por exemplo, é um país bastante religioso, né? A inveja é um dos 7 pecados capitais. A gente sempre vai negar. A gente sempre vai negar. Então, a gente é criado desde pequenininho, isso é feio. Não tem inveja, para com isso. Né? Não tenha inveja. A inventar a inveja branca. A inveja branca. Ainda super preconceituosa. É muito preconceituosa. Então, você inventa, assim, porque a inveja não vai para lugar nenhum, ela vai ficar dentro de você. Você só não está trabalhando ela, mas ela está lá, né? Tem uma história super intensa. Não sei se você conhece a história da serpente e do vagalume. Não. Ai, vou te contar. Conta. É assim, tinha uma serpente e um vagalume. E a serpente perseguia esse vagalume o tempo inteiro. Perseguia o vagalume correndo, fugindo da serpente, né? Aí o vagalume fugiu um dia, fugiu 2 dias. Aí chegou no 3º dia, o vagalume não. Pelo amor de Deus, né? Aí ele parou a serpente e falou: Dona Serpente, posso te fazer 3 perguntas? Aí a serpente falou: bom, já que eu vou te devorar, ai, meu Deus, pode fazer as 3 perguntas. Né? Aí ele falou assim: eu pertenço à sua cadeia alimentar? A serpente falou: não. Eu já te fiz alguma coisa? A serpente falou: não. Então por que você quer me devorar? A serpente falou: porque eu não suporto o seu brilho. Nossa, então, totalmente inveja mesmo, né? Totalmente inveja. Então, a inveja é isso. É você querer devorar o outro porque você não suporta o que tem de bom dentro do outro. Isso te dói demais, né? E isso acontece independente do país, independente de onde você nasce, né? A inveja, ela vai estar lá dentro acontecendo. Eu acho que é como você lida com ela, né? Como que você estabelece as suas relações. Eu tenho uma amiga que trabalha na Alemanha, mora lá, uma brasileira, e ela estava me falando, né, de como que é o modelo de trabalho e tal. Então, os calls, por exemplo, tudo com câmera fechada. Ah, você está brincando. É. Aí eu falei: mas como assim com câmera fechada? Ela falou: não, porque eles preservam muito a intimidade. Então, nada de câmera aberta. Nossa, e aqui o pessoal pede câmera aberta, né? Aqui pede. Então, as diferenças culturais. Ela falou lá, por exemplo, eu tenho um horário de trabalho, então nada do meu chefe aparecer no último minuto falando que eu tenho que fazer alguma coisa. Tá. Ele que se planeje. Entendeu? O problema é ele não se planejou, né? Ela fala, deu o horário dela, ela já fala: olha, então... tchau, acabou meu shift aqui, vou desligar e tal, vou desconectar e tá tudo bem. Eu sempre ouço falar que nos Estados Unidos também, né? Deu horário de trabalho, ninguém... É mais respeitado, né? Os Estados Unidos... será que aqui no Brasil não... Cabeça de senhor de engenho, né? Vamos lá, todo mundo...
Verdade. Ainda tem essa questão cultural. O americano, ele é muito voltado para alta performance, também para resultado, para as entregas e tudo, eu ouvi falar que eles nem almoçam, né? Eles almoçam um sanduichinho ali e já continua trabalhando e tal. Mas eu acho que é a cultura, né? Além de ter uma legislação também, né? O processo lá é uma coisa bem séria, as pessoas consideram bastante. Então, aí vai mudando, né? O europeu respeita muito o trabalho, né? O horário de trabalho, né? É um horário X, é aquilo, pronto, acabou, desconecta, não tem que conversar mais com você sobre isso, né? Olha. E a gente não, aqui no Brasil eu te mando mensagem, eu te pergunto, eu te ligo, não sei o quê, né? Será que em todos os países da Europa? Porque eu fico pensando, será que na Itália também é assim? Porque a Itália é muito bagunçada, né? Não sei. Eu tenho lugar de fala, gente, porque eu tenho cidadania italiana. Então, posso falar mal dos italianos. Gente, eu vi agora que o governo italiano tirou da certidão de nascimento das crianças nascidas de mães lésbicas a mãe que não tem relação biológica. Tirou. Não pode ter. Então, duas mães... Aí a que não teve o bebê não vai ser mãe legalmente da criança. E se fosse um pai? Poderia ser também um pai não. adotivo? Não. Eu vi das mães lésbicas, eu não vi dos pais, mas também acho que não, né? Imagina. E, né, foi recentemente eleito um governo de ultradireita, de extrema-direita. Então, a Itália eu acho bem bagunçada. Eu acho que o trabalho também deve ser um pouco bagunçado. Pode refletir, né? O país, não sei. Não sei mesmo. E aí a gente importou também, né? Eu acho, essa cultura. Tem muita coisa que tá enraizada na gente, né? De estar presente o tempo inteiro, de ser 24/7, né? Essa história do 24/7 vem muito americano, né? De você estar... o americano é diferente nisso, assim, né? Eu acho que eles respeitam porque tem a questão do processo, dos processos. E lá realmente é pesado, né? É pesado, mas você tem as entregas, você tem que entregar. Então, assim, você tem que entregar um volume de trabalho, às vezes, que pode ser muito grande para você entregar dentro do tempo que você tem estabelecido para trabalhar. Então, você vai ter que extrapolar esse tempo para conseguir fazer a entrega, já que você é medido por entrega. Então, ali também tem uma pegadinha, sabe? Você não é medido pelo seu tempo de trabalho aqui. Mas eu te peço uma entrega que é tão grande que você não vai conseguir entregar dentro do tempo de trabalho estabelecido, você vai trabalhar muito mais que isso, né? Então, é algo para ser pensado também. Não deve ter tanto cafezinho por lá, a cultura do cafezinho. Porque eu lembro que tinha, eu adorava essa cultura. Gente, era maravilhosa. Eu conversava com pessoas de outros departamentos, sabe? Lá na Copa e tal. Eu amava. Isso é importante também para criar vínculo. Então. Né? Construir as relações, né? E a gente constrói as relações a partir de experiências. Então, a gente precisa estar ali próximo, que seja no online, né? Mas você precisa ter mais conexões, estar mais conectada. Online é difícil, né? Ter os rituais. Então, eu trabalhei muito tempo reportando para os Estados Unidos, tendo time nos Estados Unidos. E eu conseguia ter uma conexão muito boa com eles. Olha, então todo dia você conversava com eles remotamente? Todo dia remotamente, não todo dia no vídeo, mas a gente tinha reuniões e a gente tinha muito ritual, né? Então, ritual que a gente se encontrava, que fazia happy hour, que falava de coisas aleatórias, então sempre começava a reunião falando de coisas aleatórias, se conectando. Né? Eu tinha uma líder maravilhosa, que era a VP de RH, que facilitava isso, que se interessava genuinamente por quem estava do outro lado. Então, a relação se construía, sabe? Eu não acho que a relação só se constrói no presencial, mas eu não nego que o contato presencial tem um diferencial de você estar ali, de você ver a pessoa, você tem mais informações né, sobre o outro do que só ali o frame que você vê no vídeo, né? Ele é mais limitado. Mas a gente tem possibilidade, sim, de criar conexão dessa forma, né? Tem que ter o interesse dos dois lados para que isso aconteça, senão fica só ali muito formal e aquilo e pronto, né? Bom, a gente falou super de inveja aqui. Mas não existe só inveja, né? No meio corporativo, porque senão o pessoal que está ouvindo aí fala, nossa, não vou trabalhar no meio corporativo. De jeito nenhum. Então, é possível fazer amizade, por exemplo, em empresa? É super possível. Eu tenho grandes amigos, assim.
Tenho muitos amigos. Que legal. Tive namorados. Tem empresa que não pode, né? Ou hoje em dia não tem mais isso? Não, hoje em dia não tem. O que não pode é você ter uma relação, por exemplo, ser casada com alguém que está na mesma linha de reporte de você, que você está. Tá. Então, por exemplo, o seu chefe, né? Você é casada com o seu chefe. Entendi. Porque você pode ter algum favorecimento ali, né? Tá. Mas acontecem, às vezes, algumas relações de pessoas de outra área, ainda mais quando a empresa é muito grande, né? Porque a gente fica a maior parte do tempo no trabalho, né? Dentro do trabalho. Então, assim, dá para construir relações muito boas, assim, duradouras. Eu tenho amigas que eu saí do trabalho que são minhas amigas. Semana passada fui jantar com elas, inclusive, assim. Que legal. E de várias empresas que mantêm o relacionamento e é super bom, né? Então, a depender de como é a empresa, você cria relações... E aí você tem mais prazer de ir, né? Então, eu falo muito, assim, que é muito importante, sim, que as pessoas se relacionem, sejam amigas, porque aí você tem prazer de ir. Vou trabalhar com a Thaís, tá lá, quero contar pra ela tal coisa. Sim. Quero contar isso, quero conversar sobre isso, vou almoçar com ela. E aí fica muito gostoso, né? É tipo escola mesmo, da que a gente tava falando. Tipo, as pessoas, às vezes, querem ir pra escola por causa dos amigos, né? Não por causa da escola. Não por causa da escola, exatamente. E a amizade é um tema que eu venho pesquisando assim há um tempo. E tem uma pesquisadora norte-americana que ela lançou um livro sobre amizade no trabalho. Olha! Chama The Business of Friendship. E aí ela fala isso, que é possível ter amigas no trabalho, amigas no trabalho, porque é realmente o lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo, às vezes mais do que com a família. E eu acho que talvez nos Estados Unidos as pessoas tenham mais dificuldade, sei lá, de ficarem amigas, né? Porque aqui... Então, eu tenho amigos americanos dessas empresas que eu trabalhei. Até hoje, assim, legal. Amigos mesmo, que a gente se fala. E quando eles vêm para o Brasil, eles me visitam. Se eu vou para lá, eu os visito. E foi tão fácil quanto fazer amigo no trabalho aqui no Brasil, por exemplo? Tão fácil quanto. Assim, eu acho que... Não sei, pode ser minha característica também, né? Pode ser também, eu acho que é lógico que você precisa falar a língua, tem o bloqueio da língua. Super. Né? Mas se você está trabalhando, você sabe, né? Teoricamente. Mas a amizade é outra coisa, né? Porque assim, você tem o discurso do trabalho formal e tal. O seu inglês, ele precisa ser um bom inglês para você conseguir conversar de coisas emocionais, para você fazer piada. Entendi. Porque a relação de amizade, ela é formada por essas sutilezas. Não é uma conversa quadrada. Sobre trabalho, né? Sobre trabalho. Não mesmo, entendeu? sai, né? Você tangencia, então você tem aquela coisa, você tem a piadinha, você tem, né? Você fala de coisas suas, você escuta o outro, tem a escuta, como que você vai interagir. Então, eu acho que a língua é um grande bloqueio para você criar essas relações quando você trabalha com pessoas lá do exterior. Mas eu acho que entre eles, eu pelo menos de americano, tá? Vou falar de americano, vou falar de alemão também. Eu acho que isso é possível, sim, pelo que eu vi, pelas minhas experiências. Posso estar enganada, mas estou falando das minhas experiências, né? O alemão, por exemplo, com essa minha amiga, falando da experiência da minha amiga, ela brasileira lá, ela tem muita dificuldade. E ela está lá há 20 anos. Então, bloqueio não é a língua. Então, bloqueio não é a língua. Ela fala o alemão e tá tudo bem. Ela é uma grande advogada lá e tudo. Mas, assim, ela não conseguiu ainda criar vínculos de amizade forte, assim. Que ela fala, nossa, essa é minha amiga como as amigas que eu tenho no Brasil. Eu tenho uma amiga que ela tá morando na Inglaterra. Não é Londres, é uma cidade perto. E ela falou que ela sente muita dificuldade de fazer amizade lá no trabalho. Ela tá há pouco tempo lá? Quando eu falei com ela estava, acho que há uns 2 anos. Então, acho que não está consolidada. Ela fala Pode bem, ser. deve falar bem, mas talvez não esteja tão... Demora. Isso demora, né? Eu tenho amigas que moram... uma amiga que mora na Inglaterra também, trabalha lá, ela está lá há 28 anos, e aí sim ela tem amigos. Ela já construiu relações fortes. 28. Leva um tempo, não é... Infelizmente, não é assim. Não são 2 anos, 3 anos. Eu acho que leva um tempo maior, sabe? Para você conseguir entrar na cultura, criar o vínculo. Tá. É mais demorado. Talvez essa seja a dificuldade maior em comparação a amigos brasileiros no trabalho, né? Porque daí a gente já sabe a cultura, então é mais rápido, né? É mais rápido,
Eu não sei, eu fico com a percepção, Thaís, isso de novo é uma coisa minha, tá? Pessoal minha. Eu acho que o brasileiro, ele cria vínculo rapidinho. Em, assim, 2 encontros a gente já, né, se conhece, é melhor amiga de infância. Nossa, Thaís. E rompe muito rápido. Ai, no trabalho? Não, eu acho que pode ser de modo geral, assim. Hoje eu vejo essa dinâmica, né? Olha. As pessoas falam muito do ghosting, dos amigos que somem. Eu sofro tanto com isso. Nossa, eu morro, Deus, não dá. É o tema da minha análise, desde que eu comecei. Ghosting de amiga. Então, eu acho que tá muito isso. Tá, minha muito. filha fala, mãe, mas ela era minha melhor amiga. Exato. Eu falei, mas você conhece ela há 20 minutos. Era minha melhor amiga. E a pessoa sumiu. Some, para de falar, perde o interesse. Exato. Não é que vai se afastando aos poucos, a pessoa some. A pessoa some, Eu não entendo. Aí, tem uma coisa que a gente acabou não falando, mas que tem a ver com inveja, que é o narcisismo, né? Que é você desprezar a pessoa. Não é que você vai destruir, você despreza. E eu acho que dói, isso tem né? a ver com esse ghosting. Porque a gente está desprezando. E dói. Aí o ghosting acho que já não é só a questão do brasileiro, né? Isso está generalizado no mundo. Você escuta falar no mundo inteiro sobre isso, né? Que a pessoa, nossa, super interessada em você. Uhum. E aí, até que ponto está interessada em você ou nas suas partes que eu me enxergo? Sim. Que aí é o narcisismo, né? Total. E aí eu vejo em você tudo aquilo que eu sou ali refletido, aí eu super me interesso e de repente alguma coisa quebra e eu falo, não tem mais isso, perco a idealização e aí já saio, né? Desinvisto e aí você fica, uai, mas ela não gostava de mim, mas não estava tudo bem nessa relação? E aí, onde é que foi, né? Acabou a amizade? Então, gente, daí Doideira. Aí a gente acaba entrando numa posição depressiva, se sentindo culpada pelo que o outro que eu fiz, né? Exato. O que eu falei? Será que eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa. Aí você vai ver as mensagens. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui que a pessoa pensou e tal, né? E aí já vira ali uma neurose. As relações não estão fáceis, né, Thaís? Eu não sei se já estiveram algum momento. E acho que a partir do momento que a gente se propõe a criar vínculo, a gente está sujeito a isso, né? Porque, sei lá, veja os meus pais, por exemplo, eles não têm amigos, assim, sabe? Eu acho que eles não sei se não criaram um vínculo, mas não sei se não se dispuseram, sabe? A fazer isso. Eu, sei lá, cresci criando vínculos, muitos vínculos. E eu acho que a partir desses muitos vínculos que eu criei, alguns foram decepcionantes, sabe? Então, aí rolou ghosting e tal, que eu nunca tinha ouvido falar de término de amizade. E aí, esse podcast começou por causa disso, porque uma amiga parou de falar comigo totalmente, do nada. Sumiu. Não é nada não, né? Rolou uma mini discussão, mas normal, né? Amigas discutirem. Ela, de repente, sumiu. E aí eu fiquei, né, nessa pira de, o que aconteceu, não sei o que, né? E aí, na pandemia, eu estava participando de uma live e tal. E aí, nessa live, a ideia era eu fazer perguntas para a pessoa que estava fazendo a live. E aí, eu perguntei sobre amizade, para uma pessoa que sempre fala de amizade, tal, não sei o quê. E aí, eu perguntei isso, né? Se a amizade pode terminar. Daí, a gente começou a conversar, não sei o que. E a gente falou disso. Aí, durante toda a live dela, outras pessoas entraram, também falaram de amizade. Aí, no dia seguinte, era dia do amigo. Aí, eu falei, gente, muitos sinais para eu criar alguma coisa. E eu já tinha ideia das Minas Gerais. Eu não sabia o que ia ser. Aham. Aí eu falei, vou fazer um podcast para falar sobre amizade. E aí, a primeira temporada foram 7 episódios sobre amizade que a gente fez nas Minas Gerais. Rendeu. Rendeu esse ghosting. Teve história para contar desse ghosting, hein? Mas até hoje... Não voltou? Não voltou. Não sei nada dela. E a gente era amiga fazia 4 anos. Nada. Sumiu. Vai ver, teve algum problema, né? Será? Porque às vezes a gente pensa que é com a gente, né? Tipo, ela sumiu de mim. Será que ela não sumiu? É um problema interno, certamente, dela. Mas me afetou muito. E aí eu acho isso, né? Tá difícil se relacionar, mas eu acho que não é fácil mesmo. Não é fácil.
Não é fácil, é difícil, as relações são difíceis. Eu faço amizade com todo mundo que eu converso. Minha mãe falava que eu dava bom dia para cavalo. Né? E aí eu vou conversando. Esses dias eu fui num show com a minha dentista. E aí meu filho falou, mãe, você vai no show o quê? Eu falei com a doutora Vera. Ele falou, mãe, só você para ir no dentista, ficar amigo e ir num show com a pessoa depois, né? Maravilhosa! Eu falei, vou, faço. E assim, e permanece, assim. Eu nunca tive ghost. Eu não sei se é uma... Ai, sei lá, gente, se é da geração, se é agora, uma coisa assim. Eu acho que não, porque essa minha amiga, ela era quase 20 anos mais velha que eu. Ah, então não. Não é da geração. É. Porque conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo menos amigos. Isso vai acontecendo, que você vai... Eu percebo isso. Diminuindo o seu ciclo, né? Isso acontece. Agora, essa história do ghosting dói demais. Dói demais, porque você está super investida na pessoa, ali a relação maravilhosa, a pessoa some. E vem uma culpa, né? Eu imagino, enorme. Muito. Você fala, foi algo que eu fiz, né? Uhum. E a amizade, as relações são tão importantes na nossa vida, né? Ah, eu acho. No ambiente Sempre de trabalho, fora dele, você precisa ter o ciclo ali para fazer sua psicanálise selvagem. Sim, né? muito. Bebendo um bom vinho e conversando. É um tema muito bacana, muito legal de pesquisar. Viu? E eu acho que eu fiz muitos amigos no trabalho, porque realmente era o momento que eu passava mais tempo, assim, né, durante o dia. E até hoje, eu tenho amigas que eu fiz no trabalho. Eu acho super possível, mas eu conheço pessoas que não fazem muitos amigos em trabalho, não. É do perfil, né? Que a pessoa vai, trabalha e é muito do perfil. Você sabe que dentro, assim, sem querer generalizar, né? Mas uma área, por exemplo, que eu vejo dentro das empresas, a área de tecnologia, né? As pessoas que trabalham com tecnologia, elas são mais fechadas, algumas delas, não todas, não quero generalizar. Elas têm um perfil, às vezes, mais fechado nelas, né? E ali com os amigos deles, mais introvertidos, muito voltado para as coisas geeks, de tecnologia. Sim. Então, assim, é muito difícil que essa pessoa com esse perfil vai fazer amizade com alguém de marketing. Por exemplo, Verdade. né? Que é super expansivo, que vai, que fala, que ri, que grita, que é barulhento, né? Porque são perfis diferentes, né? Então, dentro das organizações, sim, é possível ter amizade, mas eu acho que tem que respeitar cada um do seu jeitinho, né? Com a sua possibilidade de se relacionar. Cada um tem um perfil, né? E não tá errado, né? Tá certo nem errado, né? Ai, mas eu sempre achei muito legal, gente. Essa empresa que eu trabalhei era de médio porte, assim, não era grande. Mas eu amei, porque eram pessoas diferentes, sabe? Para conhecer. Ideias fica interessada, diferentes. né? Você é uma pessoa interessada, né, Thaís? Sou bem interessada. Porque se você... Aí você fica interessante, né? Eu já ouvi isso. Para ser interessante, seja interessado. Mas, gente, eu amo saber o que as pessoas... Eu até falo menos. As pessoas falam, você... Né, às vezes comentam. Porque no começo eu falo menos porque eu quero saber mais o que a pessoa pensa, o que ela faz. E eu sou bem interessada mesmo em coisas diferentes. Até teve uma vez que eu estava saindo com um menino, daí ele... E eu sempre sugeria lugares para ir. Eu já estava cansada de sugerir lugares para ir. Eu falei, por que você não sugere lugares para ir? Ele falou, não, mas é que você sempre sugere coisas tão legais. Eu falei, me chama para um congresso de economia. Você não é economista? Ele, nossa, é verdade, eu esqueço, né? Que você gosta de coisas assim. Diferentes. Né? Para aprender, né? Traz outros olhares. Eu gosto também. Eu fico muito interessada em saber dos outros, assim. Fico quase fazendo um questionário, sabe? Eu quero saber tudo, me interessa. Tenho interesse da área também, né? Que eu quero... Não é à toa que você está no RH, na psicanálise. Na psicanálise. Então, eu quero entender como aquela pessoa funciona, como que ela pensa, como que ela se comporta, por que ela pensa daquele jeito. Me interessa saber... E aí vai criando vínculo, né? Porque é gostoso você saber que o outro tem interesse em você. Você fica mais inteligente. Você vê quando a pessoa está prestando atenção no que você está falando, que você fica até, mas nossa, eu quero falar mais, porque eu estou sendo ouvida, né? Muita gente fala, né, que as pessoas não querem mais ouvir os outros. Já estão pensando no que vão falar. Né? Você está contando uma história, você está ali falando, o outro está... Peraí, deixa ela terminar, que eu já tenho uma coisa para falar, né? Geralmente é dele mesmo. Que é ele mesmo que é o que interessa nessa conversa.
E aí a conversa não vai, né? E eu gosto muito, assim, de saber como o outro pensa pra mim, como que ele chega naquele pensamento, por que ele pensa daquele jeito, né? Eu sempre gostei disso, e aí depois que a gente começou a fazer o curso, estudar Bion, né, que tem a teoria do pensar, pra quem não conhece, né, o Wilfred Bion, aí eu comecei a identificar, sabe, então eu gosto disso e tal. Só que aí, sem querer, eu comecei a aplicar algumas coisas. Sem querer, querendo. E aí eu percebi que algumas pessoas não sei, não aceitaram muito bem, sabe? Então, sei lá, uma vez uma amiga começou a falar de uma sensação que ela estava tendo de um negócio lá que ela viu. Não vou ser muito específica. Só que eu achei muito absurdo aquilo que ela falou. E aí fui perguntando para eu entender por quê. Que ela falou assim, nossa, ela se sentiu super acuada, sabe? Não, mas isso é o que eu penso, né? Se você acha que não é isso, não sei, sabe? Então... Mas eu acho que se eu tivesse num setting analítico, ia ser diferente. Porque a pessoa realmente está lá para se conhecer. Ela tem que estar lá com essa disposição. É o esperado, né? Que ela esteja lá. Aí eu pensei, então tá. Então, no dia a dia, não dá pra gente aplicar. Talvez ela nem... Você sabe que em Bion, a inveja é o menos K. Tá. A inveja em Bion é o não saber. O não saber sobre o mundo. O não saber sobre algo, né? Tá. E aí você está falando sobre isso, eu estou pensando, talvez ela não saiba porque ela pensa o que ela pensa. Não, mas não sabe mesmo. E acho que por isso que ela ficou... Incomodada. É. Então, assim, eu falei isso porque é o que todo mundo fala, é o esperado, é o padrão, eu não sei, né? Agora, por que eu penso? Você quer saber? Não sei por que eu penso, né? Deve ter sido isso. Pode partir por aí, né? E às vezes eu fico curiosa, assim, até porque enriquece o seu pensamento sobre aquele ponto de vista, quando você pergunta, né? Claro. Porque daí a gente não julga, né? Porque eu queria entender mesmo por que ela estava pensando daquele jeito. Mas ela não... Não ajudou, não colaborou muito, né? Não sei se depois ela pensou sobre isso. Às vezes acontece, né, também. Aí a pessoa vai para casa, aí fica pensando naquilo e aí acaba descobrindo. É bastante provável. Você sabe que agora acho que não está nem... Ainda está, né? Tem essa polarização política muito forte. Agora menos, graças a Deus. Que pararam agora as fofocas não são mais de política, são de... Ai, dá até alívio. A gente pode até respirar, né? Nossa, sim, sim. Mas naquela época, assim, eu tenho meu posicionamento, obviamente, mas eu perguntava muito pro lado oposto, né? Mas por quê, né? Por que você pensa, né? E causava muita irritação. Muita irritação das pessoas assim, por quê? Porque é óbvio, porque não sei o quê, porque você não viu, não sei o quê, né? Aí você fala, tá, porque tá no fanatismo. Que daí é menos K. Tá no fanatismo. Aí a pessoa, quando tá fanática por algo, aí não tem como a gente conversar sobre isso, né? Não dá mais, já acabou. Eu também conversava com algumas pessoas sobre isso e não dava. Quer dizer, não conversava, né? Eu perguntava. Tem conversa. Você faz uma pergunta, você toma já, né? Aí você fala, não tenho acesso, não tem como conversar, não dá para acessar, né? Aí nesse tipo de dinâmica ali, não rola você interessar em investigar por que aquele sujeito pensa daquela forma. Né? Que é tão interessante. Muito. Mas não estão abertas ao diálogo, que eu acho que tem muito isso também, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de dialogar, mas quando eu percebo que o outro não está aberto, sei lá, eu paro. Porque não vai ser um diálogo, né? Você vai dar murro e ponta de faca, vai criar um constrangimento, um problema ali na relação e não vai. Então, às vezes é melhor recuar, né? Eu lembrei agora, não sei se você viu, eu não vi ainda, a série da Xuxa. Lá... Vi o primeiro episódio. Você viu? Que tá lançando um por semana, né? Ah, tá. Então eu vou ver depois. Hoje, já tem um hoje, lançou ontem outro. Eu não sei se ela falou, mas eu vi numa entrevista que ela deu, que ela parou de falar com a irmã dela, que morava na Espanha e tal, porque a irmã dela era bolsominion. E aí ela mandava fake news, eu acho, sabe? Daí a gente falou, para de me mandar, né? Isso. Continuava mandando, para. Continuava mandando. Vou te bloquear, hein? Aí
Continuava mandando. Ela pegou e bloqueou. Falou, bom, vou bloquear. Daí ela vem pra cá no meu aniversário, né? Que vai ser março e tal. Daí a gente conversa. Em janeiro ela morreu. Gente, não sabia. Também não. Nossa! Ai, tá vendo? Então, daí, aí eu pensei, acho que foi, não sei se foi na Maria, não sei, alguém perguntou, mas você se arrepende? Ela falou, olha, acho que vai um pouco além do arrependimento, porque eu deixei de falar com uma pessoa que eu amo por causa de um babaca, sabe? Totalmente irrelevante, né? Ai, que triste. Nossa, eu não sabia disso. Que tristeza, né? Isso, e eu acho que isso se reproduziu em muitas famílias. Muitas pessoas deixaram de se falar, brigaram, romperam, né? Amizade. Não é que a gente tá falando de amizade? Amizade. Começa a olhar a pessoa de forma diferente, né? Eu tenho amigas que têm posicionamento político diferente do meu e que eu sou completamente apaixonada por elas. Assim. Eu já era apaixonada por elas. Vou continuar sendo, espero que elas não me deem ghost, mas acho que não, porque já é relação de muito tempo, não tem mais chance, né? E independente do posicionamento político, mas não estremeceu nada? Não, e assim, eu naquela época eu fazia postagens nas minhas redes sociais, e elas faziam contrárias. Olha! Mas a gente não falava sobre isso. Então foi isso que ajudou. Não, porque eu nunca parti para um convencimento, porque ela estava muito certa. Mas não surgia o tema? Não surgia, sabe por quê? Eu acho que não surgia, Thaís. Eu acho que porque o amor era tão grande e a gente sabia que aquilo era tão perigoso que a gente não queria arriscar. Entendi. Então não vamos falar sobre isso. Sabe, assim, em nenhum momento eu conversei com ela sobre isso. Eu arrisquei mais falar sobre isso com pessoas que a relação para mim era um pouquinho menos importante, vou colocar assim, sabe? A delas é muito rica, é uma coisa muito preciosa para mim. E eu acho que eu sou tão preciosa para elas também. Entendi. Que a gente falou, não, a gente não vai quebrar isso por causa de política, entendeu? Então a gente continua, hoje ninguém posta mais, tá mais tranquilo, né? Mas a gente nunca falou sobre isso. Tabu total, porque vale muito mais para mim essas pessoas do que o meu posicionamento político ou delas, sabe? Então é uma linda amizade. Que bom. Eu acho que eu tive amizades que deram uma estremecida. E eu acho que, assim, até nem tem a ver com político, no meu caso. Eu acho que tem mais a ver com ter percebido que a pessoa pensa de um jeito que, tão vergonhoso, sabe? Preconceituosa, sabe assim? Sei. E eu acho que isso acabou mostrando um lado que não era o que eu idealizava. Também tem isso também, né? Da idealização. Que é a expectativa, né? A expectativa de quem cria, péssimo. Né? No meu caso, Thaís, o que eu percebi nelas, por que elas apoiavam essa pessoa que eu não apoio, né? Por uma questão que não atingia o caráter delas. Então. Era uma econômica, talvez, né? Uma falta de conhecimento, uma ingenuidade. Elas acreditavam em coisas que não existiam, entendeu? Então, assim, uma delas tem uma questão religiosa, tal. A outra tinha uma certa inocência, sabe? Ela acreditava em Papai Noel. Entendi. Então, ela via aquilo como uma verdade e era muito inocente. E eu falei, eu não vou entrar nisso, porque não vale a pena. Talvez se você entrasse, você fosse descobrir outras coisas, então melhor não entrar. Então, assim, eu não vi nelas, assim, olha, mexe com algo muito estrutural, muito importante para mim, um valor muito sério, que eu prefiro romper essa amizade, sabe? Porque essa descoberta quebrou, né? Você fala, nossa, ela é assim, ela pensa assim, eu não sabia, né? Então, aí, acho que se fosse o caso, eu não seguiria, sabe? Mas era ingenuidade mesmo. E empresa, como que foi isso? De política? Era discutido? Terminantemente proibido. Melhor. Assim... É isso, né? Eu acho que é a solução. Não dá. Ideal, não vamos falar sobre isso. Não. Pronto. Aí mantém a amizade, mantém o vínculo. Né? A gente não pode proibir as pessoas de falarem entre si sobre política, porque isso aí já passa, né?
Mas eu falo, a liderança, ela é uma figura pública dentro das empresas. Então, eu acho que assim como as figuras públicas, algumas delas cuidavam muito com seu posicionamento político, porque aquilo, né, poderia ser ruim para a própria imagem, para o que ela estava transmitindo. Então, dentro da empresa, a recomendação que eu passava como RH é que não houvesse nenhum posicionamento político, né? Entendi. Não se posicione politicamente, porque tem gente que tem uma opinião diferente e vai criar ali uma série de conflitos, né? Então, ninguém falava nada sobre isso. Embora você consegue descobrir, mais ou menos perceber, né, a tendência de cada um. Não tinha como, né? Não tem como. Nossa, foram 4 anos muito sofridos. Muito polarizados, né? Muito polarizados, né? Eu acho que ainda está, obviamente, né? Mas os lados parece que se acalmaram um pouco, pararam de falar tanto sobre isso, eu acho que né? sim. É. E eu espero que a gente leve a política a sério, que é importante a gente pensar sobre ela, saber, entender, mas que a gente consiga manter-se como a gente era antes dessa polarização, né? Que a política não interfira nas nossas relações, naquilo que é importante para a gente. Como interferiu, isso foi muito triste, né? É. Mas já estamos no final, Rod. Nossa, realmente, faltam 2 minutinhos para acabar. Você quer fazer um resumo pro pessoal? Existe inveja em empresa, mas também existe gratidão, não é? Sim, foi muito bom, Thaís. Eu acho assim, existe a inveja e o remédio para a inveja é a gratidão, né? É você manter o que tem bom dentro de você, é você aceitar o outro com defeitos, com qualidades, é você valorizar o vínculo, né? E manter essa relação de amor que a gente precisa ter acima de qualquer coisa com as pessoas, né? As empresas, sim, têm o processo de inveja, é importante a gente falar sobre ele, trazer para o debate, né? A gente não fala sobre inveja, não porque é polêmico, mas porque é um tabu, né? A inveja é um tabu, romper com esse tabu e começar a falar sobre ela, mas também entender que existe, sim, relações de amizade, de amor, de construção junto, não só nas empresas, mas acho que em todos os outros aspectos da vida, né? A experiência que eu tive no meio corporativo, acho que a maior parte foi muito boa, sim, mas pode ter sido sorte também. Mas também eu acho que, talvez, essa questão de criar vínculo, né? Eu consegui criar vínculos de uma forma verdadeira, né? E dá, né? Dá para fazer. Eu tive muitas experiências boas, assim, muitas. Trabalhei com muita gente legal, muita gente fera. Então ótimo a questão de aprender também, né? Com o outro. Não ter julgar. medo. Não julgar e não ter medo de criar essa relação de dependência, mas de uma dependência de gratidão mesmo, né? Sim, saudável. Saudável. Acho que é isso. E quem quiser saber mais sobre essa sua pesquisa, sobre os seus atendimentos em psicanálise, como que entra em contato com você? Quem quiser saber mais, pode me seguir no Instagram, @Rodzembic, TikTok também. Ou no LinkedIn, meu nome é muito fácil de achar, Rodzembic, você acha em todos os lugares. E aí, lá eu faço vídeos sobre o tema, falo sobre isso e também dá para entrar em contato comigo para os atendimentos de psicanálise. Maravilha! Muito obrigada, Rod. Gente, também sigam as Minas Gerais no Instagram, asminasgerais.xyz. A gente também tem um site, asminasgerais.xyz. Meu Instagram é Thaís Polimene, também estou em todas as redes sociais. Normal, só tem eu, assim como a Rod. Fácil de achar? Facinho de achar. Obrigadão, Rod. Obrigada, adorei. Beijo, gente, adorei. Valeu. As Minas Gerais.